Se você vai começar a dar aula de balé e não tem ideia de como começar a fazer seu plano de aula, não perca esse vídeo que eu separei algumas dicas para você. Oi gente, aqui é a Ju, do Tchutchu da Ju. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu separei para vocês algumas dicas iniciais para você fazer o seu plano de aula. Para quem está começando a dar aula de balé e não tem ideia como faz isso, isso que eu separei nesse vídeo aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like no vídeo, de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o Tchutchu da Ju continuar crescendo. Então, gente, a primeira dica é assista muitas aulas e também, se você nunca foi no lugar que você vai dar aula, vai naquele lugar para saber se ele tem toda a estrutura, qual é o espaço, para você ter a exata noção do que você vai dar na sua aula. E assistir às aulas também vai dar a noção do que aquelas alunas estão aprendendo, né? Qual é o nível daquelas alunas? Qual passo que eu já posso ensinar para elas? É primeira posição? É de frente para a barra? É de lado para a barra? Assistindo muitas aulas, de preferência de vários professores diferentes, é que você vai ter essa noção. E também vai te dar algumas inspirações de sequências para sua aula. A próxima dica, que também vai te ajudar a construir o seu plano, é que você tem que lembrar que a aula de balé, de uma maneira geral, ela tem uma sequência lógica. Por exemplo, a gente começa a barra no plié ou então com o aquecimento. E o último passo lá vai ser o grand battement. Isso tem uma ordem lógica, essa é a nossa barra. E, por exemplo, os saltos, eles vão ser a última coisa, normalmente, que a gente dá numa aula de balé. Só que nem toda aula vai ser igual. Por quê? Porque às vezes o professor quer dar uma aula de chão, às vezes a gente quer trabalhar alguma coisa específica, às vezes precisa introduzir algum material porque a criança vai dançar no final de ano e vai precisar fazer uma sequência com material. Então nem sempre essa sequência lógica vai ser 100% obedecida. E isso vocês têm que botar no plano de vocês. Outra dica que você tem que pensar é: qual o seu objetivo com aquela aula? Tem os objetivos específicos, que são os objetivos de cada passo. Por exemplo, o tandi a gente vai trabalhar os pés. Hoje eu quero trabalhar os pés, então eu vou dar muito tandi. Eu quero que elas tenham mais força, então eu vou dar muito relevé. Pode ser isso também. Mas pensa que às vezes você quer trabalhar musicalidade, então você vai dar exercícios específicos para isso. Às vezes você quer trabalhar o relacionamento dos alunos entre eles e o professor, então você vai pensar em exercícios para melhorar isso no seu aluno. E alguns exercícios pode ser que você queira usar materiais específicos. Então lembra de botar lá no topo do seu plano de aula se você vai usar algum material ou não, porque isso vai te ajudar na hora de você ir lá e dar a sua aula. Lembra que a aula, gente, principalmente para quem está começando, não serve você chegar lá e improvisar. Porque, por exemplo, se é a sua primeira aula ou uma das primeiras, corre o risco de você ficar nervosa, não conseguir fazer nada e as suas alunas notarem a sua insegurança. Não deixem as bailarinas, as suas alunas, verem a sua insegurança, porque se elas verem isso, a sua aula não vai sair. Uma coisa que você tem que pensar na hora de fazer o seu plano essa é mais para quem dá aula de baby class ou balé infantil. A sua aula, ela é temática ou é historiada? Por exemplo, pode ser uma aula de festa junina, ou você vai criar um tema de aula que vai ser o tema da borboletinha. Você vai criar exercícios que tenham movimentos que sejam baseados nessa história que você criou ou nesse tema que você criou. E isso vai ajudar a fazer aquela sua aula bem planejada. Agora a gente vai falar sobre músicas. Que músicas escolher? Muitas vezes a gente já tem CDs que já são preparados para isso, que já vem lá, né, um CD pronto para uma aula de balé. Mas uma dica que eu dou e que muito professor de balé já está usando é o Spotify. O Spotify está cheio de música de balé, basta você procurar. E além disso, ele tem ao lado geralmente o que tem música para tandi, música de plié. Ele tem lá e aí você vai organizar isso. E uma dica que eu dou com relação às músicas desde já que você está pensando na sua sequência, coloca a sua música no seu plano, porque isso vai deixar o seu plano organizado e na hora que você vai pensar nas suas músicas, cria já a sua playlist, ou se você não for usar o CD, cria já a sua playlist no Spotify e vai passando os seus passos, vai passando as suas sequências. Por quê? Porque se você perder tempo de aula escolhendo música, já é um tempo que você está perdendo e as suas alunas já estão dispersando. Aquela aula vai ficar chata e desinteressante para elas.
A dica final é sobre tempo de aula. Normalmente, por exemplo, uma aula mais de criança, normalmente é 1 hora só de aula. A gente só sabe se a gente vai conseguir administrar bem o nosso tempo treinando, né? Inclusive, eu tô com meu plano de aula aqui, mas eu quero que vocês saibam que, por exemplo, a minha primeira aula de balé, ela deu super errado. Por quê? Um dos motivos é que eu não soube administrar bem o meu tempo. Eu ia dar uma pequena aula de chão, depois eu ia dar uma aula normal, mas eu perdi tanto tempo no chão que eu não consegui dar a aula toda que eu queria, né, que eu tinha planejado. Então, pensem nisso na hora de montar o seu plano de aula. Não quer dizer que você vai ter 40 minutos de música naquela sua playlist do Spotify, por exemplo, que você vai ter aqueles 40 minutos de aula. Pensa que você vai ter o tempo de mostrar o passo, o tempo de corrigir. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de fazer o seu plano. Eu não vou dar aqui muitas dicas de que você precisa saber mais específicas para quem tá começando a dar aula, porque eu já fiz isso num post do blog, que inclusive eu vou deixar o post aqui embaixo. Mas uma dica também muito importante nessa questão de tempo de aula é, principalmente se for crianças, evitem liberar elas mais cedo. Por quê? Porque isso pode virar um costume e elas acostumarem a achar que sempre a aula vai ser liberada mais cedo. Então não faz isso. Sobrou tempo de aula, a aula passou rápido, dá um pequeno alongamento no final, que aí vai dar o tempo certinho da sua aula. E essas foram as dicas de hoje para fazer o seu plano de aula. Vocês me pediram muito isso no Instagram e eu não poderia deixar de fazer. E para quem me segue lá no Instagram, eu tô com uma novidade. O Titio da Ju tem agora Close Friends com conteúdos exclusivos e eu vou liberar o meu plano de aulas, mesmo com os meus erros, para quem tá fazendo parte do Close Friends. Quer participar e saber as regras? Vai lá nos meus destaques do Instagram que as regrinhas estão lá. Um beijo e até o próximo vídeo.